Você já sentiu que mesmo você cansado, a sua mente não desliga? Então, eu posso te dar uma notícia meio ruim, mas tem uma notícia boa, mas fica até o final do vídeo que você vai ter a notícia boa, pelo menos. Eu sou Kleber Marinho, psicólogo. Aqui nesse canal eu falo de psicologia, de várias polêmicas para tentar ajudar as pessoas a pensarem sobre o, o mundo, sobre as coisas. Então já me segue, curte esse vídeo, compartilha para ajudar mais pessoas também. Bom, o que pode ser isso? Então, trazer uma visão de psicólogo, né? Bom, isso aqui pode ser várias coisas, né? Pode ser um sinal de várias coisas, mas geralmente está associado à ansiedade. Então, a pessoa é bastante ansiosa e aí ela não consegue desligar. Mas por que isso acontece? Né? Primeira pergunta. Pode ser óbvio para algumas pessoas, mas não é óbvio para a maioria. Então, a gente precisa explicar aqui. Antes de explicar, espero que eu não esqueça, né? de contar, de voltar. Gente, tem uma espinha aqui, ó. Essa espinha é porque eu sou adolescente, né? Espero que eu não esqueça de voltar para contar por que responder essa pergunta, né? Porque que a mente não desliga. Então, mas antes, aí já vai responder também. A ansiedade, o que é a ansiedade? Ela é uma preocupação exagerada, quando é patológica, é exagerada. Quando não, é uma preocupação sobre o futuro, sobre as coisas. E ela é muito importante, né? Então, a ansiedade normal, ela é muito importante para a nossa vida. Ela é importante para o ser humano. Para nossa, de pensar na história da evolução, a ansiedade foi muito importante, né? Então, o que o corpo faz quando está ansioso, né? Num momento ali de alerta? Ele liga sinais físicos para você conseguir lutar e ou fugir. Né? Quais são esses sinais? Que eu sempre explico para os pacientes no consultório. Por que eu explico para os pacientes no consultório? Que quando eles entendem que a ansiedade é importante, mais que a ansiedade deles ali, na maioria dos casos, ela passou do ponto, ela é uma ansiedade patológica, os pacientes começam a ter mais tranquilidade. Então, talvez você fique aqui nesse vídeo para você entender de uma vez por todas o que é ansiedade e que você pode ter ajuda sim, tá bom? Então, vamos lá. O que o corpo faz? Quais são as alterações fisiológicas do corpo diante de um sinal esse, de luta ou fuga, né? O corpo precisa mandar mais sangue para os membros inferiores e superiores. Inferiores por quê? Você precisa correr. E superiores porque você precisa lutar, precisa pegar alguma coisa. Então o seu reflexo fica mais rápido. Né? O corpo começa a liberar hormônios, neurotransmissores para essa situação. Né? E por que isso tem a ver, a luta e a fuga tem a ver com a ansiedade, né, em si, esse estado, né, de preocupação com o futuro? Porque se a gente pegar aqui esse momento extremo, que é a luta e a fuga, né, do corpo, o momento, as preocupações da vida, o nosso sistema nervoso central, ele está preparado para criar situações semelhantes, né? Físicas semelhantes. Então, seu coração começa a bater mais rápido, deixa eu voltar, né, nas alterações fisiológicas. Seu coração começa a bater mais rápido. Por que está batendo mais rápido? Porque ele precisa mandar sangue para essas regiões. A sua respiração fica ofegante, porque precisa de mais ar, né? Porque você vai precisar de mais ar para fazer pra todas essas alterações muito rápidas, alterações metabólicas rápidas, você vai precisar de mais ar. Então, sua respiração fica mais ofegante, você precisa de mais ar. Né? Sua pupila fica dilatada, você precisa de mais visão. Né? Claro, tem uma história com os animais, mas eu não vou entrar não, senão o vídeo vai ficar muito chato. As pessoas já nem gostam de ver. Tem nem mais paciência para assistir vídeo, imagina se eu fizer um vídeo muito longo. Vou resumir, tá? Bom, aí tem as coisas de frio na barriga, né? Essa coisa toda. É, você fica com a mão gelada, tem hora que a mão fica gelada também.
enfim, aí não vou entrar em detalhes não. Essas são todas alterações. Mas você parou para pensar que essas alterações aqui, elas são alterações que você também sente quando você está numa situação que você está nervoso? Então, você já parou para pensar que essas alterações fisiológicas você também sente quando você está nervoso por alguma coisa? Seja uma coisa negativa, então você está numa situação de estresse, está discutindo com alguém, ou você está preocupado se você vai ser mandado embora do trabalho, ou nos casos mais extremos, você está diante, sei lá, de um assalto, que aí você tem uma questão ali de vida ou morte, né? Mas depois a gente vai entrar para entender que essas outras pequenas coisas, elas também fazem menção não, elas são simbólicas para essa coisa de vida. Então lembra aqueles estágios que eu estava falando das questões, alterações fisiológicas, essas alterações fisiológicas na linha evolucional, que os animais tal, que tinham que correr, lutar, os primeiros seres humanos, enfim, vocês entenderam. Numa situação de perigo, por exemplo, no caso de um assalto, você está ali numa situação de vida ou morte. Então, essas alterações vão acontecer, essas alterações todas que eu falei. Então, não só elas, essas ruins ou as extremas, mas as boas também. Você vai no encontro, você vai encontrar sua namorada, ou pessoa que está ficando, ou você vai conhecer as primeiras vezes, né? Deixa eu ver se tá funcionando. Você vai, você vai ficar nervoso. E o que é esse nervoso? Você vai ter tremor, né? Você vai ficar com a mão tremendo, porque isso é muita liberação de noradrenalina. Você vai ficar Você vai ter várias coisas, né? Essas coisas, frio na barriga, coração disparado, respiração ofegante, você pode ter tudo isso, né? Ou tem gente que tem mais uns do que outros, isso é normal. Então, por quê? Por quê? Isso tem a ver com a ansiedade, né? Com essa preocupação sobre algo, sobre o que vai acontecer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque em pessoas que têm crise de ansiedade, ou síndrome do pânico, que também é um tipo de ansiedade, estão ali no mesmo conjunto, elas sentem essas coisas, elas estão sempre em estado de alerta. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre em estado de alerta, que volta o ponto inicial da pergunta, né? Se você mesmo cansado, você percebe que a sua mente não desliga, que você não consegue descansar. Por quê? Porque isso é um estado. Seu corpo fica, você está tão ansioso, tão preocupado com o futuro, que o seu corpo não desliga. Então você está mesmo cansado, a sua mente está lá trabalhando. E aí você não consegue descansar direito. Por quê? Você não consegue dormir direito. Você está muito preocupado. Por que você não consegue dormir direito? Porque você está nesse estado de vigília. Então, estado de alerta. De vigia, desculpa. De vigia. Então, você está preocupado, você está ali, o corpo, né, numa camada pré-consciente, está ali embaixo da consciência, ele está em alerta, né? E ele está o tempo inteiro gerando informação para você, de pensamentos, para você tentar resolver. Então, veja, é algo normal, só que numa situação patológica, né, uma ansiedade patológica, ela passa para um campo anormal, passa para um estado mais exacerbado, sempre constante. Então você nunca consegue descansar, nunca consegue parar, sua cabeça não consegue parar. Então o ansioso pensa muito rápido. Tá? Isso é uma característica. Você percebe que você tem muitos pensamentos rápidos, repetidos, você fica repetindo. Isso pode ser um sinal de que sua ansiedade passou do ponto. Lembra que eu falei que tinha uma notícia boa? A notícia boa é que a gente tem tratamento para pessoas ansiosas. Então, a gente tem psicoterapia, tem psicoterapias específicas para pessoas com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. A gente tem tratamentos com várias pesquisas relacionadas sobre que ajudam as pessoas. Você tem o tratamento psiquiátrico, que em geral é a base medicamentosa, para ajudar a reduzir a ansiedade do ponto de vista neuroquímico. Então você tem solução, mas você precisa pedir ajuda. Você viu esse vídeo e sentiu que tem alguma coisa ali errada, você se identificou muito com ele, principalmente a parte que estava muito patológica,
é hora de você pedir ajuda. Porque quanto mais tempo você fica exposto a esses altos níveis de cortisol, a esses altos níveis noradrenérgicos, mais chance você tem de não ter um bom prognóstico. Então, procure ajuda profissional, de um psicólogo, de um médico, que vai te orientar, tá bom? Então, de novo, se inscreve no canal, obrigado por ter ficado até aqui, comenta aqui embaixo se você sentir isso, se você sabia sobre isso, e não esquece de compartilhar também, se inscrever e colocar lá o sininho das notificações para você, sempre que eu lançar um vídeo novo, você já vir aqui para assistir, né? Porque às vezes você economiza tempo, dinheiro, porque ficar rodando por aí sem saber o que fazer, tá com a vida toda estragada, por quê? Não procurou ajuda, ou procurou ajuda de pessoas erradas.